Olá amigos do canal Cidade Verdade, estamos aqui em Joinville, Santa Catarina, bairro Paranaguamirim, zona sul da cidade. Estamos a bordo de um ônibus de piso baixo, que é aquele ônibus que já temos reportagem aqui no canal, mostrando, né, a facilidade que ele tem para os usuários que têm problemas de mobilidade, né, ou os que são cadeirantes, né. Como eu já disse para vocês, o ônibus de piso baixo tem este degrau ali, né, são 2 degraus. É complicado quando tem muitos passageiros aqui no horário de pico, né? Você sabe, a maioria das pessoas não se segura muito bem dentro do ônibus, e também tem a questão da distração com o celular, né? Você tem visto aí nas nossas matérias aí muita gente com o celular, que também é uma distração muito boa, né? Mas se a pessoa der bobeira, numa pequena freada, num pequeno acidente, vai bastante gente ao chão. Eu estava esses dias um ônibus do transporte coletivo que aconteceu esse problema, né? E graças a Deus não me machuquei, mas infelizmente em volta de mim várias pessoas caíram, né? Tanto do lado esquerdo como direito, e não se machucaram tanto, mas é aquele susto, né, gente? E a gente sabe que é um problema sério hoje em dia também com relação ao trânsito, né? Um trânsito intenso, né? Principalmente moto. Gente, moto é um problema sério. Os motoristas de ônibus de Joinville são verdadeiros heróis no volante. Para a pessoa que fica ali na frente, né, observando, meu Deus, o que eles conseguem evitar de acidentes que poderiam ser causados pelas motos não está no gibi, não. E o problema da moto já começa na questão de que a moto ela vai costurando o trânsito, né? Eles não respeitam nada, né, gente? Tem que ficar bem atento. Eu canso de ver motos andando na contramão, gente, em ruas de mão única e pela calçada, e com o objetivo só de cortar caminho para chegar ao posto de gasolina, e de repente tem algum pedestre ali passando e quase atropelado. É complicado, gente, complicado demais. A gente sabe também que também não adianta uma cidade ser monitorada com câmeras quando não tem a presença física da pessoa observando situações. Porque a câmera ela é importante a partir do momento que também existe um grupo de pessoas monitorando o que acontece pela cidade. Quando você instala uma câmera e ela fica ali, você já sabe, né, gente? Tem que se flagrar determinadas situações em tempo real, né? Estamos agora nos aproximando do Terminal Itaú, hein? Para quem não sabe, o Terminal Itaú já está completando seu jubileu de prata em 2025. Dia 9 de março do ano 2000, olha aí a garagem da Gideon, pessoal. No dia 9 de março do ano 2000, o ex-prefeito saudoso Luiz Henrique da Silveira, em seu 3º mandato, inaugurava o terminal do Itaú. Terminal que inclusive tem o nome oficial de Terminal Pedro Ivo Figueiredo de Campos, que foi também um dos prefeitos da cidade, antecessor inclusive do Luiz Henrique, quando ele ganhou a prefeitura pela primeira vez nas eleições do ano de 1976. Luiz Henrique ficou 14 anos como prefeito e 8 anos como governador do estado de Santa Catarina. Depois que Luiz Henrique saiu da prefeitura, a cidade de Joinville nunca mais foi a mesma. Não adianta dizer que o prefeito atual é bom, que é isso e aquilo. Muitas pessoas comentam aí, que a gente conversa com muita gente, que é um prefeito mais de praças, mais de flores, e o que a população quer é remédio no posto, quer um atendimento no posto de saúde, né? O que a população quer é um transporte com ônibus nos bairros, né, gente? Tá faltando ônibus nos bairros, né? Você tem acompanhado aqui neste canal como faltam ônibus nos bairros de Joinville, que não é brincadeira não, né, gente? Estamos aguardando, falando em ônibus, agora nós vamos pegar o ônibus de linha troncal, tá? Nós estamos aguardando o ônibus de linha troncal que vai nos levar para o outro lado da cidade. E olha só a placa interessante ali, pessoal. Proibida a venda de produtos não autorizados dentro do terminal, hein, gente? Você sabe que tem cidades aí pelo Brasil
que chega esta hora, final da tarde, início da noite, sabe o que acontece? Churrasquinho de gato. Ei, barbaridade! É aquela fumaçada de churrasquinho de gato, de venda de bala de goma, de tanta coisa, né, gente? Vamos pegar esse ônibus aqui do transporte coletivo, carrão novo, bonito. Você é meu convidado para acompanhar, né, o ônibus do transporte coletivo estreando na linha troncal do bairro Itaú. Linha esta que liga o terminal Itaú, conhecido também como terminal Pedro Ivo, até o centro da cidade, lá onde tem a Praça da Bandeira. Aquele terminal lá, ele existe desde 1966, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, o churrasquinho de gato tá cheio lá em São Paulo, em cidade grande, né? Aquela fumaçada toda, né? Você fica até tonto, né? E pelo menos aqui, uma coisa muito boa que a gente tem que parabenizar a Prefeitura da cidade. A Prefeitura da cidade não permite a venda de coisas aqui dentro do terminal, seja nos terminais de bairro ou no terminal central. Esse tipo de atividade não é permitido, mesmo porque aqui dentro do terminal de bairro tem lanchonete ali do outro lado, você está vendo, tem um quiosque, então não faz sentido, né, gente? E ali tá, olha só, gente, tem cachorro aqui, ó, o cachorro tá de boa lá, ó, é o guardião do terminal Itaú, lá, olha só o bichão, bonitão, né? Falando em cachorro, né, você viu agora há pouco, temos um vídeo aqui neste canal, que nos bairros tem muito cachorro, né, gente? Nos bairros de Joinville, o pessoal solta o cachorro porque, já viu, né, gente? É complicado. As pessoas gostam de cachorro e tudo, mas a gente observa que nos bairros de Joinville, vários bairros da periferia, o que mais se vê é cachorro, gente. E aí eu fico me perguntando, nossa, onde é que tá os gatos? Gente, para você andar pela cidade e encontrar os felinos é complicado, gente. Por isso que eu tenho realmente certeza que muitos animais de estimação desaparecem porque viram churrasquinho de gato. Pelo menos lá em São Paulo isso acontece demais. O ônibus do transporte coletivo saindo, ali do outro lado você vê a garagem, gente, olha lá. Esta é uma das garagens da empresa Gideon e ela fica bem aqui no terminal Itaú, pessoal, bem aqui na frente do terminal Itaú. Lá em Curitiba tem uma empresa de ônibus, a empresa Glória, que ela atende linhas para a região do bairro Boa Vista, e no terminal Boa Vista também tem a garagem da empresa que atende aquela região, que é a empresa Glória, uma empresa muito importante na cidade de Curitiba, que inclusive é uma cidade que tem 9 empresas, tá, pessoal? Aqui nós temos 2 empresas, Curitiba tem 9. Só que uma coisa que muita gente não sabe é que a grande maioria das empresas de ônibus da cidade de Curitiba pertence a apenas um grupo familiar. Então, o transporte de Curitiba é de boa qualidade, sim, é verdade, mas pelo Brasil inteiro, não só Curitiba, Joinville, o sistema de transporte coletivo ele é entregue a 1, 2, 3 empresas no máximo. Não que isto seja errado, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, tem a questão da indústria alimentícia, né? Por exemplo, você vê uma grande indústria como a Nestlé, que ela atua praticamente em todas as atividades. Temos várias empresas aí que são verdadeiros grandes organizações, né, gente? Grandes organizações. Então, no transporte, em várias áreas da atividade econômica, existe realmente concentração de pessoas no comando da atividade, de empresas, né, gente? Mas é interessante isso, na questão do transporte se tem isto no Brasil inteiro praticamente. A cidade do Rio de Janeiro tem um grupo empresarial de origem de uma família portuguesa, que eles são proprietários praticamente de metade das empresas da cidade do Rio de Janeiro. Aquelas empresas que operam dentro do município do Rio de Janeiro.
No caso de São Paulo, também existe um grupo, o Grupo Ruas, que também tem uma quantidade enorme de frota de ônibus. São pelo menos 5.000 ônibus de propriedade deste grupo empresarial. E pelo mundo existem também exemplos neste mesmo sentido. Transporte coletivo de Londres, por exemplo, para quem não sabe, é um transporte 100% privado. Antigamente era um transporte 100% público, ou seja, não existiam empresas constituídas, os ônibus eram de propriedade da prefeitura municipal da cidade e com o passar do tempo, na época da primeira-ministra Margaret Thatcher, o governo federal de lá, né, resolveu privatizar o serviço de transporte e hoje existem empresas privadas na operação do transporte coletivo. O que mudou é que o Estado deixa de gastar dinheiro na atividade de transporte e, consequentemente, a empresa privada tem melhores condições de atender locais que muitas vezes o poder público não tem capacidade para fazer. Mas, de qualquer forma, é um serviço que precisa ser fiscalizado, precisa existir regras, precisa existir um contrato, algo que realmente seja bastante consistente para que exista uma via de mão dupla, ou seja, você concede o serviço para alguém operar e essa pessoa que opera tem que operar dentro dos mínimos limites de qualidade. Atualmente, a qualidade do serviço de transporte de ônibus da cidade de Joinville é boa e, obviamente, precisa melhorar em alguns aspectos, como a questão dos horários para os bairros e um maior número de opções e linhas, como, por exemplo, as linhas interbairros. As linhas interbairros é algo que existe em outras cidades, mas que precisam ser reforçadas, né? Porque não é interessante muitas vezes você estar num bairro e você ter que ir para o centro para voltar para um outro bairro que muitas vezes está ao lado do bairro onde você estava. Então, linhas interbairros, linhas diametrais, são muito importantes para qualquer cidade brasileira. Prefeito, secretário de transporte, você aí que vai assumir cargos a partir de janeiro de 2025, pense sobre sua cidade e coloque em ação planos de mobilidade eficazes, eficientes, para cobrir 100% da sua cidade com linhas de ônibus, né? A partir do momento que você oferece a demanda, o passageiro vai aparecer. A gente sabe que existem linhas, que existem locais que não tem tanta demanda de passageiro, mas precisa-se primeiro fazer essa experiência, colocar frota na rua, colocar ônibus na rua, para que aí o usuário do automóvel passe a ver o ônibus com outros olhos. Eu entendo que em muitas cidades brasileiras que, por exemplo, optaram por renovar a frota com ônibus com ar-condicionado, já deram um importante passo na questão da melhoria dos transportes coletivos. Algo que já existia há muitos anos em outras cidades europeias, em cidades norte-americanas, e que somente depois de muitos anos e mais recentemente, há alguns anos atrás, várias cidades começaram a ter esta visão de proporcionar ao passageiro um transporte com mais conforto, que são os ônibus com ar-condicionado. No caso de Joinville, é uma cidade abafada no verão, muito quente, e o ar-condicionado se faz absolutamente necessário, porque não é brincadeira o calor de Joinville no verão, pessoal. Com estas imagens, vamos concluindo mais um documentário sobre a cidade de Joinville, que vai ficar na história da cidade. Vamos ver daqui a alguns anos como vai estar esta mesma região, que provavelmente será alvo de uma reportagem, de um documentário de algum youtuber. E aí, parada solicitada, porta abrindo e passageiros saindo, indo em direção a mais um local da cidade de Joinville. E você é o meu convidado para estar com a gente e passear pela cidade. Uma cidade agradável, gostosa de viver, mas que tem problemas como
todas as outras cidades. Olha só, porta larga, ônibus de piso baixo, carrão, né, gente? Olha o barulho do bicho. Eita, inclusive este carro nós pegamos hoje, estava fazendo uma outra linha. Este ônibus ali, inclusive, é reserva agora, é um ônibus já com mais de 10 anos de uso e que está em excelente estado de conservação. Aliás, as empresas de ônibus de Joinville zelam muito bem pelo cuidado e pela manutenção da sua frota. Com estas imagens, concluímos mais este documentário de Joinville.